Pare. Olhando para o meu bumbum. A Sony Pictures Animation, apesar de frequentemente ofuscada pela Disney, Pixar e DreamWorks, tornou-se rapidamente um dos principais estúdios de animação com o grande sucesso de franquias recentes, como os filmes do Spider-Verse e Hotel Transylvania. Como muitos outros filmes do gênero, estes contêm piadas que passam despercebidas pelas crianças, com humor voltado para adultos. Eu sou o Keith do Wicked Binge, e hoje estamos olhando para todas as piadas dos filmes da SON Wii Animation que as crianças não perceberam, das mais inocentes às mais sujas. Hoje começaremos com o primeiro filme de animação computadorizada da Sony, Casa Monstro. Conversa de pai para filho antiética. Apesar de pouca presença no filme, o pai do DJ o consola após ser pego espionando o vizinho idoso, revelando ter feito o mesmo quando jovem. Foi com binóculos e envolveu as encantadoras gêmeas Jensen. Não tenho certeza se foi por isso que DJ olhava para Nevercracker. Deus, espero que não te culpo. Se a assustadora recusa de Bones em desistir da namorada não for o bastante para você odiá-lo, a maneira como ele viola o coelho de estimação do DJ com um beijo não consensual deve bastar. Ele também o despedaça violentamente, o que não é uma piada adulta em si, mas queríamos destacar o quão péssimo esse cara é. Pipa incrível ou não. A adultério da mãe do Chowder. Agora, isso não é algum episódio deletado do Chowder que você perdeu. O amigo do DJ, Chowder, conta pelo telefone que seu pai está na farmácia e sua mãe no cinema com o personal trainer. Muitas referências ao uso de drogas hoje, hein? O filme também faz algumas menções ao álcool. Por exemplo, quando Bones é expulso por Z, ele aparenta estar bêbado e cambaleando em direção a uma casa monstro, e Chowder pergunta explicitamente a DJ se ele tem cerveja em uma cena. Ei, DJ, tem alguma cerveja? Alguém, por favor, verifique essas crianças, porque seus pais claramente não estão. Não eu. Chowder é o primeiro dos 3 crianças a deduzir que a casa monstro é possuída pelo espírito de uma mulher em vez de um velho rabugento, mas por um motivo estranho, porque tem uma úvula, que só podemos supor que Chowder ouviu errado como útero ou vulva. É hora de iniciar assim sua temporada aberta, de uma churrasqueira pra outra. Shaw pode ser um cara desagradável, mas pelo menos ele tem algumas boas tiradas. No início do filme, ele ameaça Elliot dizendo que parece que ele está indo de uma churrasqueira pra outra. O que houve, amigo? Seria mesmo um vídeo de piadas adultas sem quase um palavrão? Quando o Bug incentiva os outros animais a lutarem, eu não vou sair sem lutar. O porco-espinho parece ter outra palavra com F em mente, amigo. Palavra com F? Isso mesmo. É compreensível, afinal os caçadores matam os de sua espécie por esporte. Mais referências ao álcool. A polícia de Timberline não é a pior que você pode encontrar, mas se as prisões de bêbados que eles realizam, bem como os animais drogados estranhamente frequentes, são algum indicativo, precisa haver um pouco mais de triagem. Não, obrigado, Elliot. Ele gentilmente oferece a Bug um biscoito de peixe de seu saquinho para animá-lo. Seria melhor se o saquinho não estivesse sendo carregado em sua região pélvica, mas a intenção é o que importa até certo ponto. Tipo, errado de uso. Os castores acham engraçado o Bug ser um urso, pensando que ele é na verdade um homossexual peludo. Que vergonha, estamos em 2023 e parece que os caras que vivem reclamando têm espaço pra falar. Você quer fazer uma troca? Bug e Elliot fazem uma festa selvagem nos mini-mercados, provavelmente a cena mais memorável do filme. As barras de Woohoo são uma metáfora óbvia para drogas e álcool, e os dois personagens são apenas amigos se divertindo juntos em todos os sentidos. Nota à parte, gostaria de trazer essa semelhança à sua atenção. Se nós vimos, você também tem que ver. Sente com a gente, Surf's Up é o próximo. Os pinguins não conseguem urinar, sabia? Isso é uma curiosidade interessante sobre esses animais. Geek fez xixi no pé de coach para aliviar a dor do ouriço do mar que pisou, aparentemente sem saber. Pai do Chicken Joe. Parece que não há muitas piadas adultas neste filme. Pequena entrevista com Chicken Bob, pai do Chicken Joe, famoso mascote de restaurante de frango frito. Espere, não, Chicken Joe. Eu sinto muito. Que tal mudarmos de assunto, digamos para a segunda temporada aberta? Serva? Um viado fêmea. Impressionante que tenham adiado a inevitável referência musical até o segundo filme. Embora seja uma referência para adultos, está longe de ser algo sujo. O que Fifi perdeu Fifi é praticamente um supremacista de animais de estimação, o que já é bastante sombrio para um filme infantil, mas acrescente a isso o que ele diz sobre seu primeiro encontro com animais selvagens. Perdi 2 coisas naquele dia. Minha inocência e meu brinquedo que faz barulho. Predadores, sejam humanos ou animais, têm várias formas e tamanhos. A previsão para o próximo local é nublado com chance de almôndegas. Referências de filmes. Existem algumas referências a filmes clássicos que espectadores de praticamente todas as idades provavelmente perceberiam. O método de Flint para destruir a almôndega gigante lembra a construção e explosão da Estrela da Morte em Star Wars. Também é notável Flint voando através de um tornado de espaguete em referência a O Mágico de Oz, a cereja do bolo. O filme é recheado de trocadilhos com comida. Na verdade, isso é um eufemismo. E tá funcionando. Mas nossa cena favorita foi quando uma pilha enorme de comida quebra uma barragem. A gota d'água que fez transbordar o copo foi a cereja do bolo. Era literalmente uma única cereja.
Swallow Falls. Apesar deste filme ser inocente no geral, seria negligente não mencionar que o cenário se chama Swallow Falls. Sim, é uma das muitas piadas com comida, mas dado a escassez de alimentos até a invenção de Flint, pode ser apenas uma homenagem ao quão ruim e devorador o lugar é. Que tal uma escapada para o circo com temporada de caça 3? O que aconteceu com os Pogs? Pogs são um antigo colecionável dos anos 90, em formato de tampas de leite. Me ajude, Elliot, você tem muitos deles, certo? Pogs, o que aconteceu com os Pogs? Elliot não é o pai perfeito, mas sua sensibilidade com as filhas é tocante. Será que o problema é dinheiro? Em uma cena, ele pergunta se elas têm um problema de dinheiro e, diante da confusão delas, imediatamente muda de assunto. O que é um problema de dinheiro? E aí? Até os pais menos competentes têm seus momentos. Oh, querido. Ian, o viado, dublado por Patrick Warburton, também conhecido como Joe Swanson e Kronk, surpreendentemente sai de um bolo no final do filme e atua como um stripper masculino, o que é simplesmente... é um dos momentos de filme que já vimos, isso é certo. Não estamos tristes com o nosso próximo filme, os Smurfs. Várias referências à cultura pop. Existem algumas referências bastante inteligentes à cultura pop na primeira aventura dos Smurfs na vila de Nova York. Em cima do táxi em que eles andam em uma cena, há um anúncio para o Blue Man Group, que é simplesmente lindo, sinceramente. O filme também homenageia a famosa foto do almoço no topo de um arranha-céu e apresenta uma versão mais Smurf do desfile de ação de graças da Macy's nos créditos. Smurfette e Monroette. A referência mais direta à cultura pop é a cena em que Smurfette entra com um vestido novo e é soprada para cima por um duto de ar, numa homenagem a Marilyn Monroe. Você está pensando pá mesmo que eu? É meio estranho smurfitualizar assim. Atenção com sua smurfanidade. Os Smurfs são conhecidos por usar a palavra Smurf no lugar de outras palavras. Isso pode ser tão inocente quanto... Eu vou soprar o de Smurf! E tão sujo quanto... Smurf me. Smurf à vontade. Um alô pra Eu Beijei um Smurf e Gostei. Não sei se queremos ver o clipe dessa música. Bem-vindo ao meu mundo. Smurf rabugento, X, M e M, verde One True Pairing. Até o Smurf mais cínico, o rabugento, não resiste ao poder do amor ao cair numa tigela de M e M's, mas se apaixona ainda mais forte pelo pelúcia do M e M verde que encontra. Não gosto de como ele está me olhando. Deveríamos ter guardado toda a linha de 'Tis the Season para Arthur Christmas, não acha? Este não é sujo, mas quando a queda de um elfo causa danos colaterais ao mudar uma placa de autoajuda para a ajuda do elfo, é inevitável mostrar algum apreço. Em Beijando o Marinheiro, ou melhor, Beijando o Elfo, o marinheiro americano beija a primeira mulher que encontra ao retornar à sua terra natal. Essa homenagem em Arthur Christmas aparentemente não foi questionada por ninguém. O planejado Papai Noel do Vovô Noel. O que fez todos refletirem foi a técnica do Vovô Noel de fazer as crianças esquecerem se viram o Papai Noel. Uma pancada na cabeça com uma meia de areia e um toque de uísque nos lábios pela manhã não se recordam. Ele vai esquecer até entrar no consultório de um terapeuta mais tarde na vida. Avaste seus marujos de terra, a seguir são os piratas, banda de desajustados. O juramento do Senhor Bobo, um mordomo macaco elegante que se comunica por cartões de sugestão, mas nem sempre é tão refinado. Quando o Capitão Pirata apresenta seu plano para recuperar Polly da Rainha Vitória para ele e Charles Darwin, o Sr. Bobo deixa um rastro de cartões que deixam uma mensagem forte, mas clara. Pontos extras para a trombeta do elefante quando o Capitão Pirata chegar ao cartão censurado. Por que você acha que todos eles fizeram essa tatuagem? Quando o Capitão Pirata precisa de motivação, o pirata com lenço o lembra de como ele inspira a tripulação. Eles até fizeram tatuagens combinando com ele, uma delas no bumbum dele. Sem implicações estranhas, entendido? A promessa do capitão. Mas quando ele falha ao entregar Polly em troca de um tesouro da Rainha Vitória, promete à tripulação uma viagem a uma ilha tropical onde as roupas femininas são reveladoras. Esperem aí, todos merecem uma segunda chance. Bem, teremos uma aventura em algum lugar tropical com aquelas... Nativas. senhoras cujas... As roupas são reveladoras. O hábito peculiar de Charles. Certamente ele teria aceitado. Em um balão de ar quente, ele comenta: É verdade, você pode ver as partes de cima daquela senhora. Não aprovamos esse comportamento, mas temos curiosidade genuína sobre como ele conseguiu fazer isso de tão alto. Quem está afim de uma festa dançante com mortos-vivos? Vamos passar uma noite no Hotel Transilvânia. Durante uma apresentação cautelosa anti-humana, Drácula mostra uma foto de uma criança comendo sorvete enquanto olha para o traseiro de um adulto. A inocência de não perceber o quão assustador isso é. Falando em assustador, como o Draco conseguiu essa foto? Uma questão a resolver. Em outra cena, Draco e Johnny acidentalmente entram em uma mulher esqueleto tomando banho. Eles são razoavelmente repreendidos pelo marido da senhora, que também está nu, eu acho. Assim como esqueletos em piadas anatômicas, essa é apenas uma das muitas piadas estranhas de anatomia neste filme. Desde um homem invisível surtando sem razão por estar sem calças, até a probabilidade de Frankenstein de separar suas partes do corpo a qualquer momento.
Todos parem com a bagunça. Educação de filhos. A sobre... Muito disso. Todos parem com... A superproteção de Drácula em relação a seus filhos cria uma história interessante que expõe os lados tóxicos de ser um pai superprotetor, embora não seja exatamente inadequado. A relação entre ele e Mavis é surpreendentemente profunda, fazendo refletir sobre as perspectivas de ambos. É impressionante vindo do mesmo filme com a piada da múmia peidando. Eu não causei isso. Se o último te surpreendeu, aguarde pelos Smurfs também. As piadas estão smurfando minha vontade de smurfar. Entre os melhores, também conhecidos como os piores, estão Smurf Livro, Facebook, Síndrome do Lar Smurf, Bolo de Veludo Azul, Veludo Vermelho. É um bolo de aniversário? E o meu favorito pessoal, Patrick chama seu pai de Martin Luther Wing, quando ele liberta alguns patos de uma cozinha. O que você é, Martin Luther Wing? Mas agora é hora das crianças saírem da sala, pois teremos uma rodada relâmpago de festa da salsicha. Este filme é especial porque está muito longe de ser adequado para crianças em geral. Também é especial por ser uma das coisas mais terríveis que já vimos. É como um acidente de carro e estamos levando você para a cena do crime conosco. Por este filme não ser destinado a crianças, faremos apenas alguns destaques que pioram progressivamente. Santo. Ele pode realmente nos ver? Teresa tá repetindo palavrão em espanhol várias vezes. Firewater falando sobre se drogar bastante com outro cara. Um preservativo usado discutindo o trauma de sua experiência de vida. Olhe pra mim, olhe pra mim. Uma referência a Attack on Titan durante o clímax do filme, o chucrute alemão querendo exterminar o suco, sem mencionar todos os alimentos se inclinando para seus estereótipos culturais e inúmeras insinuações sexuais. Seria impossível listar todos eles. Por último, mas não menos importante, a cena final. Uma orgia de comida literal. Podemos nos relacionar com aquele preservativo mencionado anteriormente, porque depois de testemunhar os horrores que acabamos de ver, esta foi uma linha cruzada. Esta linha nunca deveria ter sido cruzada. Isso leva a medalha de ouro do absurdo. Garanto que este filme surgiu de Seth Rogen e seus amigos fumando maconha e pensando, e se a comida também fumasse maconha? Droga. Preciso muito de um banho, mas uma tempestade já serviria agora. Entre com o filme Tá Chovendo Hambúrguer 2? Aquilo era o queijo. Certo, vamos limpar nossos cérebros desse pesadelo com mais algumas comidas saudáveis. Piadas inocentes sobre comida, cortesia de Earl e companhia, como quando ele corta o queijo para fazer um som familiar a todos nós. Aquilo era o queijo, referência ao Jurassic Park. Ao entrar na ilha pela primeira vez, a câmera se afasta mostrando a nova paisagem desconhecida com uma bela música, homenageando a cena icônica de Jurassic Park. O BSUSB atuando como o principal MacGuffin do filme. O BSUSB provavelmente poderia, sem intenção, ser interpretado como Oxibê de besteira. Em uma cena, Barry o expulsa de seu corpo, aterrorizado. Não sei como isso funciona anatomicamente, mas tudo bem. Dance Dance Belushon. Na batalha final com Chester, Barry entra em um traje mecânico e usa suas habilidades de dança de revolução para operá-lo. Estávamos debatendo se deveríamos mencionar isso, mas por que ele entrou por ali? Sugiro que você largue suas latas. Em uma cena, Brent pergunta a Manny como fazer um ensopado de gorila, referindo-se à comida. A resposta de Manny é simples, você o faz esperar por 2 horas. Uma alusão ao fato de que a esposa de alguém pode ficar irritada se tiver que esperar demais. É complicado culpar o gorila, você poderia ao menos enviar uma mensagem para eles. Chester não é seletivo nas contratações. Ao chegarem no laboratório de Chester 5, Steve toma um café que descreve como quente. Uma cientista que passava por ali lhe diz: Você também é bem legal. Peço desculpas ao Smurf rabugento por mais cedo, não gosto de como ela está me olhando, nem de como está olhando para o macaco literal. Espero que você tenha associado este filme ao Hotel Drax, pois estamos de volta com o Hotel Transilvânia 2. O fantasma da ópera ajuda a narrar o ato final do filme, mas é silenciado por interromper a tensão dramática. Desculpe, cara, precisa ler melhor a sala. Frank, você é brilhante. Parece que um Frank curte se vestir de Drácula, resultando num encontro embaraçoso entre eles, com um sem camisa. Adoro como o Drax simplesmente larga tudo sem questionar. Frank, você é um gênio. Em um dos testes para verificar se Dennis é um vampiro, Draco joga de uma torre alta para ver se ele consegue voar, colocando a criança em perigo. Esta é uma torre alta, por isso é boa. Sim, ele o salva, mas por que esse homem não está preso? Fãs de maratonas, comemorem. A seguir temos Pixels, estrelado por Adam Sandler. O fliperama no início do filme chama-se Fábrica de Sonhos Elétricos, uma referência ao filme Sonhos Elétricos, conhecido pela maior parte do público-alvo, mas não por todos. Sendo classificado para maiores de 13 anos, este filme contém mais linguagem obscena e piadas em comparação a outros da lista, mas ainda possui cenas dignas de menção. Adam Sandler diz a uma mulher para segurar em seu poderoso martelo para puxá-la para cima quando ela está prestes a cair, ao que ela comenta: Você adora dizer isso. Sim, eu gosto. Destaque para o Cabert, que xinga e faz xixi ao longo do filme. Simplesmente fantástico.
Cuidado, espectador, a próxima entrada não é para os de coração fraco. É arrepios. O discurso do diretor. Na assembleia da escola, o diretor fala animadamente sobre sua próxima dança dizendo, nós. Não conseguimos parar de rebolar por isso. Isso faz referência a como os professores podem estar desconectados dos alunos. Ah, mas se você pensou que aquele filme era... Assustador, isso é... Nada comparado à temporada de caça. Assustado de morrer, assustado. Desculpe, me assustei com o encorajamento do Elliot. A frase de encorajamento de Elliot é inesquecível e será lembrada por muitos anos. O Titanic desistiu quando atingiu o caminhão de sorvete? Não, senhor, não desistiu, eu acho. Espera, não, sim, desistiu. Espera, estou perdido. Código marrom. Em uma cena, ele come acidentalmente o cocô do McSqueezy. Ele é bom. O que mais dizemos? O que mais podemos acrescentar? Eles são descarados sobre isso. A cena dura cerca de 2 minutos. Em seguida, vamos falar sobre o filme Angry Birds. Observando seus negócios, Red conta aos novos amigos que está cuidando dos negócios do porco e Chuck diz que admira isso. Admiro realmente essa parte sobre eles. Em sua defesa, eles realmente sabem como agitar. Não se preocupe com seu balão, eles não sabem proteger o meio ambiente. Um porco consola um passarinho que perdeu seu balão, dizendo que ele apenas cairá no mar. Os peixes adoram isso. Até que polua seu ecossistema e acabe os matando. Típico do Red, quando ele diz ao Chuck que não quer sair porque tem algo, Chuck pensa que pode ser uma doença. Uma das que ele menciona é um pecado cardinal, provavelmente um trocadilho com pássaro. Como o pecado cardinal pode se referir a qualquer um dos 7 pecados mortais, fica a critério imaginar o que Chuck tinha em mente. Como que eu podia esquecer? Mesmo que você tivesse dito sim, eu provavelmente não poderia ter ido. Sorores de Terence. Na aula de controle de raiva do pássaro, Terence é o maior mistério do grupo. A líder do grupo dá uma olhada em seu arquivo, enchendo-a de horror e ele com as memórias de sirenes, destruição e mulheres gritando. Ele não parece nem arrependido nem agradado. Quem te machucou, Terence? Não cuspa nele. Para o horror de Red da plateia, Chuck e Bomb cospem água na boca um do outro durante um mergulho. Sim, não tenho mais nada a acrescentar aí. Pássaros furiosos em bando. Quando ele reúne os outros pássaros para lutar contra os porcos, Red diz que precisa de alguns pássaros furiosos em bando, o que é muito próximo de pássaros extremamente bravos. Falando de falas com duplo sentido, destaque para Red dizendo: larguem suas nozes e mexam seus traseiros. A quantidade estranhamente alta de referências a strippers masculinos. A Mighty Eagle e alguns porcos dançarinos fazem striptease em vários momentos do filme. Um salário, ou apenas alguns interesses realmente estranhos. Referência a um salário, ou apenas alguns interesses realmente estranhos. Referência a O Iluminado, Red acidentalmente entra em 2 porcos que imediatamente dizem a... Referência ao clássico filme de terror O Iluminado. Boa escolha sair de lá, Red. Observação de pássaros do Mighty Eagle. E não vamos esquecer o hobby do Mighty Eagle de observar pássaros em banheiras de hidromassagem. Red ligar nas banheiras de hidromassagem é talvez o mais perturbador. O mais perturbador é quando o Red desiste da etiqueta. Ah sim, próximo, espera, havia uma daquela etiqueta. Sim, houve uma sequência de Surf's Up. Aparentemente sim, Surf's Up 2, Onda Mania. Além de ser possivelmente a sequência mais desnecessária, Surf's Up 2 é bem limpo, exceto pelas referências que os fãs da World Wrestling Entertainment podem entender sobre seus lutadores favoritos. O desejo do Sr. McMahon de beber leite de um peixe é extremamente estranho. Imaginar-se bebendo isso com um canudo direto da virilha do peixe só piora a situação. Tudo bem, então eu vou beber a sua água de coco. Mas pode acreditar que eu vou... Fingir que eu sou... sugando do Uber de um peixe. Em seguida, vamos além da aldeia dos Smurfs e de Nova York em Smurfs, a aldeia perdida. Papa, este filme é bastante limpo, exceto uma cena em que, pronto para executar seu plano de fuga, você diz: é hora de balançar a gaiola. Smurfette diz para não ser estranho, referindo-se à gaiola em que estão, insinuando que ela pensava que algo mais faria a gaiola balançar. Todos deem as boas-vindas calorosas e sorridentes ao filme Emoji. Jenny pergunta as horas a um emoji de relógio, mas aparentemente olhava para um lugar menos ético. O relógio prontamente lhe diz: ei, meus olhos estão aqui em cima, amigo. A pergunta de Ginny. Em uma cena, Ginny pergunta sinceramente para High Five o que um adolescente poderia querer esconder de seus pais. Com a capa sobre o aplicativo de privacidade, High Five lhe lança um olhar confuso. Ok, talvez o filme não tenha sido tão ruim. Foi por pouco, no entanto. Já está na hora de nos afastarmos de tudo isso. Que tal para o Hotel Transilvânia 3, Férias de Verão? O esgotamento de Wayne e Wanda. Ser pais de 50 crianças não é fácil. Quando encontram um serviço de creche para tirá-los das mãos, a única reclamação é descobrir que não é permanente. Não se preocupe, vocês os terão de volta no final do dia. Apesar de sombrio, devemos ser compreensivos no momento. Hora do Drax no Zinger. A solidão levou Drax a usar apps de namoro.
Lamento ver isso, amigo. Ele também caiu tanto que não consegue evitar falar incoerentemente ao conversar pela primeira vez com a Erika. O pedido do chupa-cabra. Um chupa-cabra recebe seu pedido de bebida, uma cabra em um copo. Ao sair da tela, ouve-se um grito absoluto. Chupa-cabra, que significa sugador de cabras, pode ser interpretado de duas maneiras igualmente assustadoras. Agora vamos falar de um dos melhores filmes do estúdio, Homem-Aranha no Aranhaverso. Bitcoin, altos e baixos. Peter B. Parker assiste a notícia de sua própria morte, juntamente com manchetes sobre as flutuações do Bitcoin, atingindo novos altos e baixos. Essa moeda só mordeu a poeira, pelo visto. Quando Spider-Ham conhece Miles pela primeira vez, ele oferece um aperto de mão sem motivo aparente. Um aperto de mão muito molhado e viscoso. Ele acabou de lavar as mãos, por isso estão molhadas. Guarde isso, não tem crianças aqui. Espero que sequências não deixem vocês chateados, porque o próximo é o filme Angry Birds 2. Censura necessária. Ao ler os lábios de Zoe em uma cena, uma buzina estridente não disfarça o fato dela ter soltado um palavrão em um filme infantil. O traje de Leonard é o mais ousado da sequência, a menos que você considere seu traje de fio dental. Seu desejo é uma ordem. A seguir é o Dragão dos Desejos. Em forma humana, Long revela seu lado selvagem na festa de aniversário de Lina, mostrando que sabe como comemorar. Na festa, ele esbarra sem querer na bunda de uma mulher, que parece gostar muito. Ela o persegue até ele se esconder no banheiro e beber água do bidê para se recuperar. Arranjem um quarto dragões. Em outra cena, quando os heróis e vilões estão lutando fantasiados de dragões de desfile, parece que os dragões estão se beijando e vomitando. Recebendo alguns sinais mistos aqui, mas há um sinal que está muito claro. Vocês precisam arranjar um quarto. Como você gosta dessas maçãs, hein? Descansa em paz, Cluck. Agora vamos ter um momento de silêncio para Cluck, o frango de estimação de Lena e Jim. Ele morreu para o nosso sustento. Bem, o sustento deles. Pelo menos as coxas estavam bem boas, pelo que parece. Tudo bem, uma última viagem para o Hotel Transilvânia. Confira. Em um número de dança, um monstro diz: Confira. Logo antes da câmera se mover para a virilha totalmente nua de um esqueleto. Eu pensei que esses fossem filmes para a família. Johnny, sua cauda. Ao cair quase até a morte, Johnny acaba batendo repetidamente na bunda do Draco com sua cauda, indo para o sogro. Ok, reviravolta é interessante. O que ele acha que eu disse? Como o sonho invisível também faz um brinde ao Blob, como ele deveria. Mas em sua linguagem Blob, ele acaba dizendo algo ofensivo inadvertidamente. Como eu disse, um brinde a esses grandes amigos. Bunda muito boa. E apesar de seus melhores esforços, a placa de feliz aniversário dos filhotes de lobisomem se embaralha para soletrar bunda muito boa. Cara, qual que é a desse filme com bundas? Nossa última entrada do dia é o mais novo filme de animação da Sony, Homem-Aranha, através do Aranhaverso. Doutor Estranho. O comentário de Gwen de que alguém chamado Doutor Estranho não deveria estar praticando medicina não é apenas engraçado, é também completamente razoável. Certo. Meme do Homem-Aranha apontando. É um filme com múltiplas versões do herói. Era inevitável fazerem referência a esse meme icônico. Miles Morales. Em outra cena, Miles desliza por uma escada de incêndio para vestir seu traje de Homem-Aranha. Um transeunte grava Miles fechando lentamente o zíper das calças, ignorando a piada óbvia de que o transeunte é um homem estranho. Vídeo de desculpas. Na cena de abertura do filme, Miles recapitula o que ele tem feito desde a última vez que o vimos, uma das quais inclui ele fazendo uma clara paródia daqueles infames vídeos de desculpas de youtubers. Pelo menos ele não tem um ukulele ou está no registro de criminosos sexuais. Pare de falar sobre seus buracos. Para finalizar, um trabalhador faz um pedido razoável para que alguém pare de falar sobre seus buracos, pois está deixando todos desconfortáveis. Infelizmente ele tem muito mais pela frente.